Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem do Santo Padre Francisco para a 37ª Jornada Mundial da Juventude 2022-2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente, conforme está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Queridos jovens, o tema da JMJ do Panamá era este: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Depois daquele evento, retomamos o caminho para uma nova meta, Lisboa 2023, deixando ecoar nos nossos corações o premente convite de Deus a levantar-nos. Em 2020, meditamos nesta palavra de Jesus: Jovem, eu te digo, levanta-te, conforme está em Lucas capítulo 7, versículo 14. No ano passado, serviu-nos de inspiração a figura do apóstolo São Paulo, a quem o Senhor ressuscitado dissera: Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste, conforme está em Atos capítulo 26, versículo 16. No troço de estrada que ainda nos falta para chegar a Lisboa, caminharemos juntos com a Virgem de Nazaré, que, imediatamente depois da Anunciação, levantou-se e partiu apressadamente. Lucas capítulo 1, versículo 39, para ir ajudar a sua prima Isabel. Comum aos três temas é o verbo levantar-se. Palavra, é bom lembrá-lo, que significa também ressuscitar, despertar para a vida. Nestes últimos tempos tão difíceis, em que a humanidade, já provada pelo trauma da pandemia, é dilacerada pelo drama da guerra, Maria reabre para todos, e em particular para vós, jovens como ela, o caminho da proximidade e do encontro. Espero e creio fortemente que a experiência que muitos de vós ireis viver em Lisboa, no mês de agosto do próximo ano, representará um novo começo para vós, jovens, e convosco, para toda a humanidade. Maria levantou-se. Depois da Anunciação, Maria teria podido concentrar-se em si mesma, nas preocupações e temores derivados da sua nova condição. Mas não, entrega-se totalmente a Deus. Pensa antes em Isabel. Levanta-se e sai para a luz do sol, onde há vida e movimento. Apesar do inquietante anúncio do anjo ter provocado um terremoto nos seus planos, a jovem não se deixa paralisar, porque dentro dela está Jesus, poder de ressurreição. Dentro dela traz já o Cordeiro imolado, mas sempre vivo. Levanta-se e põe-se em movimento, porque tem a certeza de que os planos de Deus são o melhor projeto possível para a sua vida. Maria torna-se templo de Deus, imagem da Igreja em caminho, a Igreja que sai e se coloca ao serviço, a Igreja portadora da Boa Nova. Experimentar na própria vida a presença de Cristo ressuscitado, encontrá-lo vivo, é a maior alegria espiritual, uma explosão de luz que não pode deixar ninguém parado. Imediatamente põe em movimento, impelindo a levar aos outros esta notícia, a testemunhar a alegria deste encontro. É aquilo que anima a pressa dos primeiros discípulos nos dias que se seguiram à ressurreição. Afastando-se apressadamente do sepulcro, cheias de temor e de grande alegria, as mulheres correram a dar a notícia aos discípulos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 8. As narrações da ressurreição usam muitas vezes estes dois verbos, acordar e levantar-se. Através deles, o Senhor impele-nos a sair para a luz, a deixar-se conduzir por Ele para superar o limiar de todas as nossas portas fechadas. É uma imagem significativa para a Igreja. Também nós, como discípulos do Senhor e como comunidade cristã, somos chamados a erguer-nos apressadamente,
para entrar no dinamismo da ressurreição e deixar-nos conduzir pelo Senhor ao longo dos caminhos que Ele nos queira indicar. Papa Francisco, homilia na solenidade de São Pedro e de São Paulo, no dia 29 de junho de 2022. A Mãe do Senhor é modelo dos jovens em movimento, jovens que não ficam imóveis diante do espelho em contemplação da própria imagem, não aliados nas redes. Ela está completamente projetada para o exterior. É a mulher pascal, num estado permanente de êxodo, de saída de si mesma para o outro, com letra grande que é Deus, e para os outros, os irmãos e as irmãs, sobretudo os necessitados, como estava então a prima Isabel. E partiu apressadamente. Santo Ambrósio de Milão escreve no seu comentário ao Evangelho de Lucas que Maria partiu apressadamente para a montanha porque estava feliz com a promessa e desejosa de prestar devotamente um serviço, com o entusiasmo que lhe vinha da alegria interior. Agora, cheia de Deus, para onde poderia apressar-se senão em direção ao alto? A graça do Espírito Santo não admite morosidades. Por isso, a pressa de Maria é ditada pela solicitude do serviço, do anúncio jubiloso, de uma pronta resposta à graça do Espírito Santo. Maria deixou-se interpelar pela necessidade da sua prima idosa. Não se escusou, não ficou indiferente. Pensou mais nos outros do que em si mesma. E isto conferiu dinamismo e entusiasmo à sua vida. Cada um de vós pode perguntar-se: como reajo perante as necessidades que vejo ao meu redor? Busco imediatamente uma justificação para não me comprometer? Ou interesso-me e torno-me disponível? É certo que não podeis resolver todos os problemas do mundo, mas talvez possais começar por aqueles de quem está mais próximo de vós, pelas questões do vosso território. Uma vez disseram a Madre Teresa que, quanto ela fazia, não passava de uma gota no oceano. E ela respondeu: mas se eu não o fizesse, o oceano teria uma gota a menos. Perante uma necessidade concreta e urgente, é preciso agir apressadamente. No mundo, quantas pessoas esperam uma visita de alguém que cuide delas? Quantos idosos, doentes, presos, refugiados precisam do nosso olhar compassivo, da nossa visita, de um irmão ou de uma irmã que ultrapasse as barreiras da indiferença? Quais são as pressas que vos movem, queridos jovens? O que é que vos faz sentir de tal maneira a premência de vos moverdes que não conseguis ficar parados? Há muitos que, impressionados por realidades como a pandemia, a guerra, a migração forçada, a pobreza, a violência, as calamidades climáticas, se interrogam: por que é que acontece isto? Porquê precisamente a mim? Porquê agora? Mas a pergunta central da nossa existência é esta: para quem sou eu? Conforme a exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, ponto 286 do Papa Francisco. A pressa da jovem mulher de Nazaré é a pressa típica daqueles que receberam dons extraordinários do Senhor, que não podem deixar de partilhar, de fazer transbordar a graça imensa que experimentaram. É a pressa de quem sabe colocar as necessidades do outro acima das próprias. Maria é exemplo de jovem que não perde tempo a mendigar a atenção ou a aprovação dos outros, como acontece quando dependemos daquele gosto nas redes sociais. Mas move-se para procurar a conexão mais genuína, aquela que provém do encontro, da partilha, do amor e do serviço. A partir da Anunciação, desde aquela primeira vez quando partiu para ir visitar a sua prima, Maria não cessa de atravessar espaços e tempos para visitar os filhos carecidos da sua ajuda carinhosa. Os nossos passos, se habitados por Deus,
levam-nos diretamente ao coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Quantos testemunhos nos chegam de pessoas visitadas por Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe? Em quantos lugares remotos da terra, ao longo dos séculos, Maria visitou o seu povo com aparições ou graças especiais? Praticamente não há lugar na terra que não tenha sido visitado por ela. Movida por uma solícita ternura, a Mãe de Deus caminha no meio do seu povo e cuida das suas angústias e vicissitudes. E onde quer que haja um santuário, uma igreja, uma capela a ela dedicada, lá correm numerosos seus filhos. Quantas expressões de piedade popular! As peregrinações, as festas, as súplicas, o acolhimento das imagens nas casas e muitas outras iniciativas são exemplos concretos da relação viva entre a Mãe do Senhor e o seu povo, que se visitam reciprocamente. Uma pressa boa impele-nos sempre para o alto e para o outro. Uma pressa boa impele-nos sempre para o alto e para o outro, mas há também uma pressa não boa, como por exemplo a pressa que nos leva a viver superficialmente, tomar tudo levianamente, sem empenho nem atenção, sem nos envolvermos verdadeiramente no que fazemos. A pressa de quando vivemos, estudamos, trabalhamos, convivemos com os outros, sem colocarmos nisso a cabeça e menos ainda o coração. Pode acontecer nas relações interpessoais, na família, quando nunca ouvimos verdadeiramente os outros, nem lhes dedicamos tempo. Nas amizades, quando esperamos que um amigo nos faça divertir e dê resposta às nossas exigências. Mas se virmos que ele está em crise e que precisa de nós, imediatamente o evitamos e procuramos outro. E mesmo nas relações afetivas entre noivos, poucos têm a paciência de se conhecerem e de compreenderem a fundo. E a mesma atitude podemos tê-la na escola, no trabalho e nas outras áreas da vida cotidiana. Ora, todas estas coisas, vividas com pressa, dificilmente darão fruto. Há o risco de permanecerem estéreis. Assim se lê no livro dos Provérbios. Os projetos do homem diligente têm êxito, mas quem se precipita, a pressa má, cai certamente na ruína. Provérbios 21, versículo 5. Quando Maria finalmente chega à casa de Zacarias e Isabel, sucede um encontro maravilhoso. Isabel experimentou em si mesma uma intervenção prodigiosa de Deus, que lhe deu um filho na velhice. Teria todas as razões para falar primeiro de si mesma, mas não o fez, toda propensa a acolher a jovem prima e o fruto do seu ventre. Logo que ouve a sua saudação, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Acontecem estas surpresas e irrupções do Espírito quando vivemos uma verdadeira hospitalidade, quando colocamos no centro o hóspede e não a nós próprios. Vemos isto mesmo também na história de Zaqueu, que lemos em Lucas. Quando chegou àquele local, onde estava Zaqueu, Jesus levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho de ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e acolheu Jesus, cheio de alegria. Lucas capítulo 19, versículo 5 a 6. Já aconteceu a muitos de nós sentir que inesperadamente Jesus vem ao nosso encontro. Nele, pela primeira vez, experimentamos uma proximidade, um respeito, uma ausência de preconceitos e de condenações, um olhar de misericórdia que nunca tínhamos encontrado nos outros. Mas sentimos também que a Jesus não lhe bastava olhar-nos de longe, mas queria estar conosco, queria partilhar a sua vida conosco. A alegria desta experiência suscitou em nós a pressa de o acolher, a urgência de estar com ele e conhecê-lo melhor. Isabel e Zacarias hospedaram Maria e Jesus. Aprendamos daqueles dois anciãos o significado da hospitalidade.
Perguntai aos vossos pais e aos vossos avós, bem como aos membros mais idosos das vossas comunidades, o que significa para eles serem hospitaleiros para com Deus e com os outros? Fazer-vos-á bem escutar a experiência de quem vos procedeu. Queridos jovens, é tempo de voltar a partir apressadamente para encontros concretos, para um real acolhimento de quem é diferente de nós, como acontece entre a jovem Maria e a idosa Isabel. Só assim superamos as distâncias entre as gerações, entre classes sociais, entre etnias, entre grupos e categorias de todo o género, e superaremos também as guerras. Os jovens são sempre a esperança de uma nova unidade para a humanidade fragmentada e dividida. Mas somente se tiverem memória, apenas se escutarem os dramas e os sonhos dos idosos. Não é por acaso que a guerra tenha voltado à Europa no momento em que está a desaparecer a geração que a viveu no século passado. Mensagem para o segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos do Papa Francisco. Há necessidade da aliança entre os jovens e idosos, para não esquecer as lições da história, para superar as polarizações e extremismos deste tempo. Ao escrever aos Efésios, São Paulo anunciou: em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, agora estáis perto pelo sangue de Cristo. Com efeito, Ele é a nossa paz. Ele que dos dois povos fez um só e destruiu o muro de separação, a inimizade, na sua carne. Capítulo 2, versículo 13 a 14. Jesus é a resposta de Deus face aos desafios da humanidade em todos os tempos. E esta resposta, Maria leva dentro de si quando vai ao encontro de Isabel. A maior prenda que Maria oferece à sua parente idosa é levar-lhe Jesus. Certamente, também a ajuda concreta foi muito preciosa, mas nada teria podido encher a casa de Zacarias com uma alegria tão grande e um significado assim pleno, como o fez a presença de Jesus no ventre da Virgem, que se tornara o tabernáculo do Deus vivo. Naquela região montanhosa, Jesus, com a mera presença, sem dizer uma palavra, anuncia o seu primeiro discurso da montanha. Proclama em silêncio a bem-aventurança dos pequeninos e dos humildes, que se entregam à misericórdia de Deus. A minha mensagem para vós, jovens, a grande mensagem de que é portadora a Igreja, é Jesus. Sim, Ele mesmo, o seu amor infinito por cada um de nós, a sua salvação e a vida nova que nos deu. E Maria é o modelo de como acolher este imenso dom na nossa vida e comunicá-lo aos outros, fazendo-nos, por nossa vez, portadores de Cristo, portadores do seu amor compassivo, do seu serviço generoso à humanidade sofredora. Todos juntos em Lisboa. Maria era uma jovem como muitos de vós. Era uma de vós. Assim escrevia acerca dela o bispo Dom Tonino Belo. Santa Maria, bem sabemos que foste destinada a navegar no alto mar, mas se te constrangemos a navegar junto da costa, não é porque queremos reduzir-te aos níveis da nossa pequena navegação costeira, é porque vendo-te tão perto das praias do nosso desânimo, possa apoderar-se de nós a consciência de sermos chamados, também nós, a aventurar-nos, como tu, nos oceanos da liberdade. Maria, mulher dos nossos dias, Sinicelo Bálsamo 2012, capítulo 12 e 13. Como recordei na primeira mensagem desta trilogia, nos séculos XV e XVI, muitos jovens, incluindo tantos missionários, partiram de Portugal rumo a mundos desconhecidos, inclusive para partilhar a sua experiência de Jesus com outros povos e nações. Mensagem do Papa Francisco, da JMJ de 2020. E a esta terra, no início do século XX, Maria quis fazer uma visita especial, quando de Fátima lançou a todas as gerações a mensagem forte e maravilhosa do amor de Deus que chama à conversão, à verdadeira liberdade.
A cada um e a cada uma de vós, renovo o meu caloroso convite a participar na grande peregrinação intercontinental dos jovens, que culminará na JMJ de Lisboa em agosto do próximo ano. E recordo-vos que, no próximo dia 20 de novembro, Solenidade de Cristo Rei, celebraremos a Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares espalhadas pelo mundo inteiro. A propósito, o recente documento do Dicastério para os leigos, a família e a vida, orientações pastorais para a celebração da JMJ nas igrejas particulares, pode ser de grande ajuda para todas as pessoas que trabalham na pastoral juvenil. Sonho, queridos jovens, que na JMJ possais experimentar novamente a alegria do encontro com Deus e com os irmãos e com as irmãs. Depois de um prolongado período de distanciamento e de separação em Lisboa, com a ajuda de Deus, reencontraremos juntos a alegria do abraço fraterno entre os povos e entre as gerações, o abraço da reconciliação e da paz, o abraço de uma nova fraternidade missionária. Que o Espírito Santo acenda nos vossos corações o desejo de vos levantardes e a alegria de caminhardes todos juntos em estilo sinodal, abandonando falsas fronteiras. O tempo de nos levantarmos é agora. Levantemo-nos apressadamente e, como Maria, levemos Jesus dentro de nós para o comunicar a todos. Neste belíssimo momento da vossa vida, avançai e não adieis o que o Espírito pode realizar em vós. De coração, abençoo os vossos sonhos e os vossos passos. Dado em Roma, São João de Latrão, na solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria, no dia 15 de agosto de 2022. Papa Francisco.